Oitavo ano, matemática, professor Paulo César. Nós vamos estudar agora triângulos. Vamos lá. Estudo dos triângulos. Triângulo é o polígono que possui três lados. Então, nós temos aí três ângulos internos, que eu estou representando por A, B e C. Nós temos três ângulos externos, que eu estou representando por A', B' e C'. E também, coincidentemente, aí, eu tenho que os vértices, tenho três vértices, o A, B e C. Então, vamos lá. A soma das amplitudes dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, olha lá, ó, A mais B mais C é igual a 180 graus. Da mesma forma, a amplitude de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das amplitudes dos ângulos internos não adjacentes. Então, o que eu posso entender aqui? Que, por exemplo, nesse caso, esse ângulo é o ângulo externo em relação a B, esse ângulo aqui. Então, qual é o lado oposto a ele? Este lado aqui. Nele é formado dois ângulos internos, o A e o C. O que eu posso dizer, então? Que este ângulo ele é igual a A mais C. Então, o ângulo formado aqui em B ele é igual a A mais C. Fique atento. Lembre-se que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo totaliza 180 graus. E que a soma dos ângulos externos sempre resulta em 360 graus. Então, nós temos aí a condição de existência. Em qualquer triângulo, a medida de cada lado é menor que a soma das medidas dos outros dois. É maior que o módulo da diferença. Então, vamos considerar aqui. Eu tenho aqui o vértice A, o lado oposto a ele eu chamo do lado A, minúsculo. Da mesma forma, vértice B, o lado oposto a ele, esse lado eu chamo de B, minúsculo. Aqui o vértice C, o lado oposto a ele, eu chamo de C minúsculo. Para que exista um triângulo, a medida de cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, o A tem que ser menor que B mais C, o B tem que ser menor que A mais C, e o C, a medida de C, ele tem que ser menor que A mais B. Então, o maior lado de um triângulo estará oposto ao maior ângulo e vice-versa. Então, pontos notáveis do triângulo. Nós vamos começar aí com o termo seviana. É qualquer segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto ou prolongamento. Então, ele parte de um vértice e vai até o outro lado. Então, nós temos alguns tipos diferentes. Primeiro, altura. Segmento que une um vértice com um ponto do suporte do lado oposto, sendo este segmento perpendicular ao suporte. Então, ele parte de A, vai até o lado oposto e ali ele forma um ângulo de 90 graus. Esta é a propriedade da altura. Então, num triângulo eu tenho três alturas. De B vai para o lado oposto, formando lá um ângulo de 90 graus. De C vai até o lado oposto, também formando lá um ângulo de 90 graus. Depois vocês vão entender a importância dessa informação. O ponto de encontro das alturas chama-se ortocentro. Então, as três alturas elas se encontram nesse ponto chamado de ortocentro. Mediana é o segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, veja bem, ele sai de A, vai até o lado oposto, mas exatamente no meio, no ponto médio. Então, da mesma forma, de B, em relação ao vértice B, vem até o outro lado, aqui exatamente no ponto médio. Em relação ao vértice C, vai até o outro lado e ali ele forma um ponto, ele vai estar no ponto médio, exatamente no meio. O ponto de encontro das medianas chama-se baricentro. E temos a bissetriz. O
que a bissetriz faz? É o segmento que une o vértice a um ponto do lado oposto, dividindo o ângulo interno em duas partes iguais. Então, de onde ele parte, ele divide o ângulo interno em duas partes iguais. Então, por exemplo, eu estou aqui, a bissetriz em relação ao vértice A. Ela parte de A, vai até o lado oposto, mas ela divide os dois ângulos, o ângulo aqui interno em A, em duas partes iguais. Da mesma forma em B. Ela parte de B, vai até o outro lado, mas o ângulo que é formado aqui em B, o ângulo interno, ele é dividido em duas partes iguais. Da mesma forma em C. O ponto de encontro das bissetrizes chama-se incentro. O incentro é o centro do círculo inscrito no triângulo. Então, nós podemos fincar aqui a ponta seca do compasso e construir uma circunferência. Então, mediatriz é a reta que divide o segmento em duas partes congruentes, iguais, sendo perpendicular ao segmento. O ponto de encontro das mediatrizes dos lados dos triângulos chama-se circuncentro. O circuncentro representa o centro da circunferência ao triângulo. Então, só para recordar a classificação dos triângulos, eu tenho três tipos. Tenho o isósceles, que tem dois lados iguais, um diferente. O equilátero, que tem os três lados iguais. E o escaleno, que tem os três lados diferentes, as três medidas diferentes. Com relação aos ângulos, eu vou ter o ângulo retângulo, que um deles é 90 graus. Eu vou ter os acutângulos, que todos eles são menores que 90. E eu vou ter o obtusângulo, onde um dos ângulos é maior que 90 graus. Assim, é muito importante o triângulo isósceles. Então, o triângulo isósceles é um polígono que apresenta três lados, sendo dois deles congruentes. Então, dois lados possuem a mesma medida. O lado com medida diferente é chamado de base do triângulo isósceles. O ângulo formado por dois lados congruentes é chamado de ângulo do vértice. No triângulo isósceles ABC, representado abaixo, os lados possuem a mesma medida. O lado é a base do triângulo. O ponto A é o vértice, enquanto o ângulo é o ângulo do vértice. Então, veja bem. Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles. O que significa? Que esses dois lados aqui são iguais. O lado diferente é chamado de base. Então, esse lado aqui, ele é chamado de base. Propriedades dos triângulos isósceles. Prestar bastante atenção. Todo triângulo isósceles apresenta as seguintes propriedades. Os ângulos das bases são congruentes, ou seja, estes dois ângulos formados aqui na base, eles são iguais. A bissetriz do ângulo do vértice coincide com a altura relativa à base e com a mediana. Então, veja bem, se eu traçar aqui a bissetriz ela vai dividir esses dois ângulos aqui em duas partes iguais. Ela vai coincidir com a altura, ou seja, aqui também vai formar o ângulo de 90 graus, e ela vai coincidir com a mediana, ou seja, ela vai dividir esse lado em duas partes iguais. Essas propriedades do triângulo isósceles também valem para o triângulo equilátero, pois todo triângulo equilátero é isósceles. Então, o triângulo equilátero é aquele que possui os três lados iguais. Além dos lados, os ângulos internos dessa figura apresentam as mesmas medidas. Então, os ângulos internos aqui são todos iguais, e todos iguais a 60 graus, os quais totalizam 180. Lembrem-se que os triângulos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de retas, as quais são chamadas de polígono. Então, da mesma forma, a altura ela coincide com a mediana, divide aqui a base em duas partes iguais, só que a característica diferente do triângulo isósceles é que os três ângulos internos são iguais. No triângulo escaleno,
apenas os ângulos da base são iguais. No triângulo equilátero, os 3 ângulos internos são iguais. Então, fica fácil nós calcularmos a área e o perímetro de um triângulo equilátero. Por quê? Com relação à área de uma figura plana representa o tamanho de sua superfície. Então, é tudo que está aqui dentro dela. Para o triângulo equilátero, a área vai ser isso daqui, ó. A medida do lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, se eu tenho um triângulo equilátero de lado 6 e eu quero a área ela vai ser, então, a medida do lado ao quadrado, 6 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por 4. Então, isso vai ser 36 raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, a área deste triângulo vai ser 36 dividido por 4, eu posso dividir. Então, vai ficar 9 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados de área. E o perímetro? O perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, se eu falo, calcule o perímetro de um triângulo equilátero, eu não preciso de lado 6. Eu tenho que acreditar que vocês já vão subentender que, se é um triângulo equilátero, os 3 lados são iguais. Então, o perímetro vai ser, não é a soma dos lados? Então, é L mais L mais L. Nesse caso, vai ser 3 vezes o lado. Então, o perímetro vai ser 3 vezes, por exemplo, aqui, um triângulo equilátero que apresenta lados de 12 centímetros, o perímetro vai ser 3 vezes 12. Isso vai ser igual a 3 vezes 12, 36 centímetros. E a altura de um triângulo equilátero? Como que eu calculo? H vai ser L raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, a altura, por exemplo, considerando que eu tenho um triângulo equilátero de lado 12 centímetros, eu quero calcular a altura. Então, a altura vai ser 12 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, a altura vai ser 6 raiz quadrada de 3 centímetros.